Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Você sabia que as histórias em quadrinhos estão virando objeto de pesquisas acadêmicas no campo religioso? Qual pode ser a aproximação entre histórias e quadrinhos e religião? Hoje no Religare eu recebo Yuri Andréas Reblin. Ele é professor na Faculdade Este, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E ele é pesquisador de cultura pop. O tema do programa Religare de hoje é Histórias em Quadrinhos e Religião. Yuri, bem-vindo, prazer enorme receber você aqui no Religare. Olá, Flávio, o prazer é todo meu. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como o Spotify. O termo de busca você vê no vídeo é @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Yuri, você e a histórias em quadrinhos, desde que eu te conheço, eu não consigo separar muito bem as coisas. Como é que é a sua relação com histórias em quadrinhos? Minha relação com as histórias em quadrinhos é tipo assim, de muito tempo, porque foi uma das principais formas pelas quais eu fui alfabetizado, por assim Sei. dizer. E desde pequeno eu sempre fui fascinado por histórias em quadrinhos. Eu chegava a guardar o troco do dinheiro do pão que minha mãe dava. Eu ia até a mercearia do outro lado da rua para juntar um dinheirinho para comprar o gibi numa banca que ficava perto de casa. Então eu cresci lendo histórias em quadrinhos dos mais diferentes tipos. Sim. Hoje você se dedica mais a temas ligados a superaventuras, mas há diferentes estilos, não? Sim, a gente pode dizer que existe assim diferentes tipos de narrativas, né? Porque Ah, as sim. histórias em quadrinhos, elas são um produto artístico-cultural, elas são uma mídia. E como tal, elas comportam diferentes estilos e tipos de narrativas. Então, a gente tem desde literatura infantil, infanto-juvenil, tem literatura adulta, assim como tem os mais diferentes gêneros, né? Desde comédia, desde terror, desde suspense, até um dos gêneros, acho que mais conhecidos no Brasil, que é especificamente a superaventura. E o que caracteriza esse estilo, né? As superaventuras? A superaventura, o que caracteriza especificamente o gênero da superaventura é o fato do protagonista ser um personagem com superpoderes. Então, é um gênero que ele vem da aventura, né? A aventura a gente pode lembrar de Tarzan, mas a aventura não está necessariamente relacionada à ideia de selva ou coisa desse tipo. A aventura está relacionada a um determinado tipo de história que tem um herói como protagonista. Esse é o carro-chefe. Então, podem ser histórias de ficção científica, de comédia também, de vários gêneros, mas o que caracteriza a aventura é o fato de ser protagonizado por um personagem, um único personagem, um herói. E a superaventura, digamos assim, é a aventura com superpoderes. Então, o protagonista, ele possui geralmente habilidades que transcendem as humanas usualmente conhecidas, né? Então, são superpoderes que podem vir da magia, podem vir da ciência, podem vir da biologia, né? Ou podem vir também da tecnologia. Então, são pessoas com habilidades excepcionais. É isso que caracteriza daí o gênero da superaventura. É igual o gênero policial, né? O que define o gênero policial é a ideia de um personagem que realiza investigação, né? Podendo ser ele policial, geralmente é um policial, mas não necessariamente. E a superaventura ela é caracterizada a partir da presença desse personagem ou de um universo mágico, né, que tenha esses elementos de transcendência. Esse estilo, assim, essa mídia, né? Você disse que é uma mídia, história em quadrinho é uma mídia. É, e nesse particular, né, nesse estilo da superaventura, tem algum diálogo com outras literaturas
ou no passado, onde não havia história em quadrinho, mas essas histórias elas já existiam, né? Feitos excepcionais, figuras excepcionais, heróis. Há alguma relação desse estilo com essa outra literatura? Sim, porque exatamente as histórias em quadrinhos elas são uma mídia. Então, o que elas trazem dentro de sua caracterização enquanto produto artístico cultural e enquanto mídia são as narrativas. E as narrativas, elas são construídas, as histórias, né, elas são construídas a partir de um exercício de percepção do ser humano no mundo e de compreensão de si mesmo. Então, desde os tempos mais remotos, muito antes de existirem histórias em quadrinhos, existiam histórias com feitos sobrenaturais, né? Para Sim. puxar uma referência do âmbito do cristianismo, eu vou dizer assim, mas do âmbito da Bíblia, especificamente, do Antigo Testamento, é o Sansão, né? Que é um personagem com superpoderes, né? Até que cortaram o cabelo dele e aí ele ficou fraquinho, né? Então, tu tem essas narrativas com habilidades sobrenaturais o tempo todo, né? Não é qualquer pessoa, puxando a outra referência da Bíblia, que é engolido por um peixe e sai ileso. Ou não é qualquer pessoa que multiplica pães e peixes, transforma a água em vinho, entende? Então, essas narrativas sobrenaturais, vamos dizer assim, de pessoas com habilidades excepcionais, atravessam toda a nossa literatura. Entendo. Você falou também da relação desse estilo com o cotidiano da vida das pessoas. Que influências existem, né, nessa relação, né, da história em quadrinho com o cotidiano, né? Que influência recebe, que influência exerce? Isso é interessante a gente olhar isso, porque quando a gente vai olhar, ler uma história em quadrinhos, né, a gente entra numa determinada narrativa, entra numa determinada história. E a história, para que ela possa estabelecer uma comunicação com quem está lendo, ela precisa obrigatoriamente partilhar determinados valores, determinadas visões de mundo e ser, ora mais, ora menos, um tipo de espelho da realidade, um reflexo da realidade. Então, qualquer história, ela está sempre falando sobre quem é o humano, como vive esse humano, o que que ele crê, o que que ele teme, o que que ele espera, né? E as histórias em quadrinhos, elas cumprem daí esse papel nessa direção também. Sim. Quando você fala, então, desse gênero, né, da superaventura, é assim, né, se eu falar alguma coisa, alguma bobagem aqui, você fica à vontade para me corrigir. Então, então, há vários personagens. Você escolheu alguns para trabalhar. Fala para nós das suas escolhas, né? Sim, então, o meu quadrinho preferido, meu tipo de quadrinho preferido é a superaventura, porque é o tipo de narrativa com a qual eu tive contato então desde pequeno. E não só através das histórias em quadrinhos, mas também através dos desenhos animados na televisão e nas séries, né? Sobretudo numa época pré-internet, quando a gente não tinha muita outra coisa a não ser a televisão e literatura e livros e essas coisas assim. Então, eu fui criado vivendo, respirando essa superaventura. E essa superaventura atravessava também meus diferentes jogos de faz de conta, né? Quem nunca, quando criança, ficava de mocinho e bandido, de herói e vilão, né? Criava histórias imaginárias. Então, no meu universo, as superaventuras sempre desempenharam um papel fundamental. E, enquanto leitor e pesquisador de superaventura, o meu ponto específico são os personagens da DC Comics, ou seja, um nicho específico que envolvem personagens como o Superman, Batman, a Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, também conhecido como Shazam, né, o Flash. Então, esses personagens que
digamos assim, tem um aspecto um pouco mais transcendental que os personagens da principal editora concorrente, que é a Marvel, né? Que traz personagens com narrativas mais humanas, talvez, né? Eu sempre gostei mais dessa pegada dos superpoderes, né? E aí, os meus personagens preferidos, até nessa direção, são justamente o Super-Homem e o Capitão Marvel e a Mulher Maravilha. Gosto da Trindade, né? Tem que ser sempre uma Trindade. Mas especificamente é o Capitão Marvel, o Shazam, como ele é chamado hoje, que mais me atrai. Yuri, quando eu perguntei para você sobre o passado dessas histórias, né, exemplos, você logo foi para o mundo da Bíblia, né, citando exemplos. Que relação a gente faz entre a questão da religião, o aspecto propriamente teológico que você trabalha e as histórias em quadrinhos? Muito bem. Quando a gente pensa em histórias em quadrinhos e olha para essas histórias como reflexo do mundo, né, como reflexo da realidade, como janela da realidade da vida acontecendo, naturalmente essas histórias, de acordo com a intencionalidade da narrativa, vão apresentar elementos da religião. E aí, quando a gente vai olhar para o mercado de quadrinhos e no sentido de tentar perceber o que tem de religioso, a gente pode identificar 3 tipos de tendências ou categorias. A primeira delas se refere aos quadrinhos que são produzidos por instituições religiosas, né? Nós temos quadrinhos, por exemplo, como a revista O Nosso Amiguinho, né? O Esmilinguido, ou seja, são personagens e histórias que têm uma intencionalidade confessional. Então, são quadrinhos religiosos nesse sentido. Só que, quando a gente olha para os quadrinhos em geral, aí a gente tem quadrinhos que usam temas ou subtextos que são próximos à religião, que é a questão, majoritariamente, são quadrinhos que têm a ver com o sobrenatural. Então, quadrinhos de terror, quadrinhos que têm espíritos, fantasmas, poções, magia, esses elementos eles entram dentro da esfera do sobrenatural, que bebe bastante de fontes religiosas, né? Só que isso é meio que um uso comum dos elementos religiosos. E, por fim, uma terceira categoria que a gente pode olhar são quadrinhos que lidam com temas do cotidiano, mas que abordam assuntos que são caros para a religião. Por exemplo, preconceito, vida, morte, salvação, né? Esses temas que também aparecem nas histórias em quadrinhos de acordo com a intencionalidade da narrativa, né? Então, por exemplo, os X-Men da Marvel, né? Teve até filmes, séries e tudo mais, né? Desenhos animados, eles lidam bastante com o tema do preconceito. E o tema do preconceito e da alteridade é crucial para a reflexão, é uma pauta religiosa e teológica. Então, nesse sentido. Você trabalha com teologia do cotidiano. Conta para nós o que é essa perspectiva. Pois é, então, uma das formas da gente olhar é através da teologia do cotidiano. E a teologia do cotidiano, esse conceito, ele vem do Rubem Alves, e num livro que também se chama Teologia do Cotidiano, que é bem interessante, que ele vai falar da morte não sei se da morte, mas ele vai falar do Ayrton Senna, da boneca Barbie, e de vários elementos assim que parecem muito aleatórios. E qual é a ideia da teologia do cotidiano? As pessoas, no dia a dia, elas vivem, experimentam religiosidades, experimentam dilemas existenciais, questões existenciais, buscam transcendentalidade, né? Ou seja, buscam algo, um sentido para a vida. E ao fazerem isso, ao tentarem lidar com as grandes questões, elas acabam criando argumentações teológicas. Um exemplo assim bem clichê é tipo assim, quando
morre alguém próximo ou alguém conhecido as pessoas, numa tentativa de trabalhar o luto, elas falam: Deus quis que fosse assim, ou talvez foi melhor assim. Então, esse Deus quis que fosse assim, por exemplo, é uma argumentação teológica que a pessoa elabora, tentando construir um sentido para aquilo que ela está vivendo. Isso é teologia do cotidiano, ou seja, é a forma como as pessoas, no dia a dia, pessoas comuns como eu e você, e todas as pessoas que estiverem nos assistindo e nos ouvindo, estão construindo a todo momento, né? Todas essas argumentações que as pessoas estão construindo a todo momento. E elas fazem isso a partir das diferentes experiências, dos diferentes trânsitos religiosos. Então, não é algo ortodoxo, dogmatizado, não é algo que vem da instituição, mas é aquilo que surge das diferentes narrativas que acabam ficando na gente, né? As percepções de mundo que acabam ficando na gente e a forma como a gente entende o mundo. Então, a teologia do cotidiano se refere a essas argumentações feitas pelas pessoas no dia a dia que tentam viver a vida e buscar uma razão enquanto a vida está em jogo. E como é que você aplica, então, esse conceito da teologia do cotidiano na análise que você faz das histórias em quadrinhos e particularmente na questão da superaventura? O processo que a gente faz daí, a partir da teologia do cotidiano, é olhar para a história e verificar como a história é construída. Que elementos da religião transparecem naquela história, mas não esses elementos que, como eu disse, estão relacionados ao sobrenatural, simplesmente, mas quais são os argumentos que justificam a evolução do personagem na história. Esses argumentos podem ser religiosos. Eu vou dar um exemplo. Tem dois personagens que eu pesquisei com mais carinho na minha pesquisa, que é o Superman e o Capitão Marvel, também chamado de Shazam. O Superman, ele tem uma graphic novel, ou seja, uma edição única de uma história completa, chamada Paz na Terra. Nessa história, o Superman, como um ser superpoderoso, tenta acabar com a fome no mundo, no dia de Natal. Mas ele fracassa, ele não consegue. E a argumentação, a construção da narrativa, ela tem um quê, por exemplo, de moral, que vai dizer assim, não, só é possível acabar a fome no mundo se todas as pessoas fizerem a sua parte, né? Só que essa história, o que ela faz, só para dizer um gancho assim, ela transfere toda a responsabilidade do problema da fome do mundo para o indivíduo, esquecendo as estruturas sociais que condicionam a vida social cotidiana, né? Então, ali a gente consegue ver como um personagem superpoderoso que acaba sendo associado a uma divindade, por exemplo, a um papel de divindade, faz esse exercício de moralização de um problema social, por exemplo, né? O Capitão Marvel, por sua vez, ele também é muito interessante porque a fonte de poder dele é a magia. E a palavra mágica que ele usa para se transformar, que é Shazam, ela é um acróstico, se não me engano, agora me falhou aqui bem o termo técnico do português, de várias entidades mítico-mágico-religiosas. Por exemplo, ao falar Shazam, ele ganha a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Então, ou seja, ele canaliza poderes que não são dele, né? Isso Paulo já diz, né? Que os dons que a gente recebe de Deus não são nossos, mas são dados por Deus em favor das pessoas, e ele faz justamente isso ao canalizar e ao invocar
o nome dessas entidades, né? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estou no meio deles e delas. Então, ele, ao invocar o nome dessas entidades e canalizar o seu poder, ele também as torna presentes na sua ação heróica, né? Então, Entendo. isso tudo é a partir desse método da teologia Sim, do cotidiano. sim. Você tem esse material também divulgado no seu canal no YouTube, não é isso? Conta para nós esse trabalho e dá uma dica também para onde é que você está caminhando com a sua pesquisa. A gente tem 1 minuto para concluir a nossa conversa. Então, para quem quiser saber mais sobre superaventura, quadrinhos, cultura pop e essas interfaces com religião, dê uma olhada nos meus 2 canais no YouTube. Um deles é Planeta Krypton, com Krypton, e o outro é Pedra da Eternidade, que é o lar do Mago Shazam. Ali vocês vão encontrar um pouquinho de tudo sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora. Muito bom. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Eu já estava aguardando, né, um tempo para a gente poder ter essa conversa. Aqui também no nosso programa, o Paulo Vinícius Faria Pereira me cobrava. E aí, quando é que você vai conversar com o Yuri? Então tem também uma torcida do lado de cá esperando por essa conversa. Então, muito obrigado. Um abraço para você, Yuri. Bons trabalhos. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado. Acesse a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.